Ética, ética. Qual a diferença entre ética e moral? Ética é o princípio, é o fundamento. Moral é o que você faz na prática. Por isso que uma pessoa vira para você e pergunta: você é ético? Você é moral? Ou vira para você e diz: você não tem moral para falar comigo. O que ele está querendo dizer? Você fala uma coisa e faz outra. Essa é a pergunta. Você tem moral para falar de ética? Essa é a pergunta. Você tem moral para falar de ética? O que você faz no seu dia a dia, na prática, condiz com seus princípios ou com os princípios da comunidade? Protocolo, norma, regimento, lei, é para ser cumprido. Se você não concorda com ele, você tenta mudá-lo. Mas o fato de não concordar não quer dizer que você possa descumpri-lo. Até porque, ao descumpri-lo, você sofre uma penalidade. A desculpa de que você acha que a lei, a norma, o protocolo não é correto é uma desculpa pessoal, porque se ela existe, é para ser cumprida. E se você está num ambiente que você não concorda com aquilo e não consegue mudar aquilo, você tem um trade-off. Ou você cumpre ou você procura um outro local, menos mudar a seu bel prazer. Ética no mundo corporativo é crescente no mundo. As regras de compliance, de conduta, de comportamento, elas têm crescido, e muito. Lembra que não é o que, é o como. Você pode falar uma coisa boa de uma maneira estúpida e ser mal recebido, e uma coisa desagradável de uma maneira cortês, gentil, educada e ser bem recebido. A ética sai da teoria e vai para a prática. Na prática, as empresas, as organizações e as pessoas começam a entender que a curva é crescente no mundo. Se pegarmos tudo o que acontece no mundo, iniciativa privada, terceiro setor, ONGs, OCIP, OS, fundações públicas de direito privado, movimentos sociais organizados, igrejas, partidos políticos, times de futebol, associações de bairro, e jogarmos tudo isso num liquidificador e batermos, a resultante é que, na prática, efetivamente, e não o que está escrito no papel e que as pessoas falam, o que acontece na prática é crescente no mundo. Já cresce no mundo o número de pessoas que preferem comprar produtos um pouco mais caros do que produtos um pouco mais baratos. O produto mais caro tem controle da madeira, por exemplo. A madeira certificada. O produto mais barato, a madeira clandestina. O produto mais caro, ele tem o respeito às leis trabalhistas e ao ser humano. O produto mais barato, eventualmente, pode não ter. Cresce no mundo o número de pessoas que opta pela coisa certa, que na cabeça delas é ser ético, é ser correto. O movimento é mundial. A premissa que podemos trabalhar é o rodo contra o tsunami. O tsunami é o comportamento correto, ético. E o rodo é quando você acha que vai dar um jeitinho e vai resolver. Frente a um tsunami, você tem 3 possibilidades básicas. Sai da frente dele porque você não concorda com aquilo que está acontecendo. Pega um rodo, e vai para frente do tsunami, como se fosse resolver alguma coisa. Ou, não sendo algo contra seus princípios e valores, repetindo, não sendo algo contra seus princípios e valores, você pode comprar uma prancha e surfar. Nessa linha, ser ético tem trazido resultados importantes para o mundo corporativo. Existem linhas de financiamento com juros menores e prazo maior para quem tem balanço socioambiental implantado de verdade. Quando você não o tem que fazer o pacto no contrato. E se você não implantar aquilo que você se comprometeu, os juros voltam a ser os iniciais, ainda tem multa, etc. Então, até por inteligência é importante ser ético, mas o ideal é que seja por amor e deixando a dor como última opção. A curva da ética é crescente no mundo. O mundo corporativo começa a discutir entre si de se relacionar com grupos corporativos que também sejam éticos. E esse choque é muito forte. Existem culturas implantadas de dar jeitinho, de fazer pequenas coisas erradas. Isso começa com você, comigo e com cada um de nós. No momento em que você para, em faixa dupla, só um minutinho, para numa vaga de deficiente, atravessa fora da faixa, não devolve o troco e assim por diante, você mostra na prática que você não é ético. Porque se ética é o fundamento e moral é o que nós fazemos na prática, e você faz esse tipo de coisa, ou eu faço esse tipo de coisa, ou alguém faz esse tipo de coisa, nós já não podemos falar de ética. Como falar de ética se nós não temos o comportamento? Em épocas de eleição para cargos majoritários em vários países, se fala muito de ética. Que eu sou ético, eu quero um compromisso ético, eu quero um comportamento ético. Isso é interessante na fala, mas deveria estar na prática.
E aí as pessoas que vão votar em alguém falam isso também. Eu não vou votar no fulano porque ele não é ético, ou eu vou votar no ciclano porque ele é ético. E quem está votando é ético? Ética corporativa, então, é crescente no mundo. As regras, os selos de qualidade, as certificações, elas começam a cobrar cada vez mais isso das pessoas, das gestões. As regras de compliance, elas vão num detalhe tão grande, dependendo do país, que elas regulam, inclusive, recomendam, orientam, como deve ser o relacionamento entre fornecedores, terceirizados, quarteirizados e a sua organização. Dependendo do que existem limites de relacionamento, seja de almoços executivos, saídas, receber ou dar presentes, patrocínio de eventos e de festas do final do ano, passagens para ir a um congresso. Tudo isso é regulado hoje por regras de comportamento. E cada vez mais as empresas são cobradas exatamente por esse tipo de comportamento. Já no balanço socioambiental, o que é o balanço socioambiental? São as atividades que aquela organização vai fazer, seja ela pública, privada, ONG, OCIP, terceiro setor, durante um determinado momento, e ela vai mostrar isso à sociedade, vai mostrar isso ao seu cliente interno, seus colaboradores, seus familiares, uma vez por ano? Ok, que seja uma vez por ano que ela vai mostrar. Essa questão do balanço socioambiental, ela agrega valor à marca. Por isso que organizações que têm balanço socioambiental implantado possuem alguma vantagem competitiva sobre outras que não têm. Na vida pessoal, a mesma coisa. Se você é correto, se você é ético, se você tem trabalho voluntário, você agrega valor à sua marca pessoal, enquanto outros, eventualmente, não fazem isso. Em casos de desempate ou até de escolha, essa questão ética tem pesado muito para um fornecedor, para um comprador e também para uma pessoa, se ela estiver concorrendo a uma ascensão profissional, um cargo ou algo nesse sentido. Dentro da ética também, é importante discutir o conceito de dignidade humana. Dignidade humana é quando você pensa no ser humano como um todo, assim como o conceito de cidadania e de responsabilidade socioambiental. Lembrem que responsabilidade socioambiental, atividade voluntariada e balanço socioambiental não é obrigatório. Nenhuma empresa está obrigada a isso, nenhum movimento social e nenhuma pessoa. Mas é salutar, é desejável, é crescente que se faça, pois isso melhora para quem recebe e é muito melhor para quem faz. Ok? Ajudar os outros é melhor para a gente que ajuda do que para a pessoa que recebe. Faz muito bem. Caso você não seja voluntário, não faça qualquer tipo de trabalho nessa linha, fica a sugestão que vale a pena fazer. É uma modificação muito grande na vida. Dentro da linha da ética também, nós temos corporações que trabalham os seus códigos de conduta. O termo mais adequado, então, nem seria código de ética, seria código de conduta. Porque se você tem locais que têm princípios culturais diferentes, um local faz de um jeito, um local faz do outro, um local tem esse tipo de costume, outro tem esse tipo de costume, quem somos nós para dizer que a nossa maneira de pensar, que o nosso modus operandi, o nosso modus vivendi é o mais correto? O mais correto é para aquele grupo que convive com aquilo. Caso a gente não concorde e vá lá e acabe com aquele hábito, com aquele costume, porque nós achamos que é um absurdo, nós damos o direito de alguém fazer o mesmo conosco, alguém que seja mais forte que a gente fazer o mesmo. Então, por exemplo, existem países que as mulheres estudam em igualdade de condições como os homens, ok? Vários países são assim, mas existem países que não são assim, que a mulher não pode estudar. Existem países que têm autoflagelação, existem países que não têm autoflagelação. Existem países que são criados para ter pessoas que vão se dedicar a vida inteira a melhorar a humanidade. Tem países que não. Então, cada um tem a sua maneira de pensar, cada grupo, cada pessoa, cada família, cada país, cada região tem a sua maneira de pensar. Ser ético passa também por respeito. Ninguém é obrigado a concordar com o outro, mas todos somos obrigados a respeitar, até mesmo para podermos ser respeitados. Na área da certificação, das ISOs, dos selos de qualidade, a ética também explodiu no mundo corporativo muito forte. Nós temos hoje certificações e selos de qualidade que trabalham bastante a questão ética na corporação. E você ter esse tipo de selo, de qualidade, de certificação, agrega valor à sua marca. O ideal é que isso não seja uma política de governo, e seja uma política de Estado. O que a gente quer dizer com isso? Política de governo. Enquanto eu for governador, prefeito, ou for CEO da minha empresa, ou diretor, ou estiver nessa gerência geral, vai ser desse jeito. Mas a ética corporativa, na política de governo e política de Estado, passa por isso. Na política de governo, eu faço o que eu acho que é importante durante a minha gestão.
E vem o outro, joga tudo fora, ou parte daquilo fora, e continua fazendo do zero. Na política de Estado, não. Na política de Estado, existe uma macrometa definida para médio e longo prazo, e quem vem para a gestão em todos os níveis trabalha para chegar naquela meta. Por isso que se chama política de Estado. A ética trabalha muito em relação a isso também. Outra coisa importante sobre o balanço socioambiental, é importante, além de destinar recursos de todos os tipos para esse tipo de atividade, para melhorar a humanidade, para trazer felicidade à humanidade, que você também, na sua organização, estimule os seus pares, colaboradores, funcionários, terceirizados, quarteirizados, para que façam o mesmo, para que criem uma cultura de voluntariado, de ética, de responsabilidade socioambiental. Imaginemos que você tem uma pedrinha na mão, ok? Essa pedrinha você pode guardar no armário, na sua gaveta, no bolso, deixar onde ela está, ela não vai sair dali. Mas imagine que você está com essa pedrinha na mão e tem um lago, uma piscina, um rio do seu lado. E você resolve jogar essa pedrinha na água. Ao jogar a pedrinha na água, a única certeza que você tem é que a pedra vai afundar. Mas nem o local correto que ela vai afundar você sabe, porque tem uma corrente ali embaixo que pode levar a pedrinha um pouquinho mais para a direita, por exemplo. Um segundo efeito que você também não tem a mínima ideia do que vai acontecer é o tamanho e a quantidade de ondinhas que aquela pedra, ao quebrar a tensão superficial da água e penetrar na água, vai produzir. Ela produz ondinhas em volta. E aonde essas ondinhas vão chegar? Em que local elas vão chegar? Isso é a ética. Da mesma maneira que um comportamento antiético causa ondinhas e as pessoas passam a fazer porque todo mundo faz assim, o comportamento ético também é assim. Se você é correto, se você é sério, se você tem liderança pelo exemplo, se você tem moral, ou seja, você faz na prática o que você está falando na teoria, você joga uma pedrinha na água e as ondinhas tendem a acompanhá-lo, porque a liderança hoje é liderança pelo exemplo, não é mais a liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como a curva da ética crescente, principalmente a partir da geração Y e Z, que não quer dinheiro, não quer poder e não quer bem material, quer ser feliz, e a felicidade é um conceito pessoal intransferível, como é que você corrompe pessoas que não querem dinheiro, poder e bem material como premissa básica? A ética, então, é um tsunami chegando perto de você. E você tem as três opções que nós falamos. Você pode sair da frente que você não concorda. Você pode pegar um rodo ir para frente do tsunami, ou se for algo que não seja contra seus princípios e valores, você pode surfar. A decisão é pessoal e não existe nenhum juízo de valor se isso é bom ou ruim, apenas uma decisão pessoal. Ética e moral é uma decisão individual. A história de dizer que eu fui obrigado a fazer determinada coisa porque minha chefia mandou, ou porque eu tinha que pagar contas, ou por conta dos meus filhos, que eu tinha que criar, é uma desculpa que nós damos para nós mesmos. Existe sempre uma palavra que você pode dizer frente a uma situação antiética. Chama-se não. E ao falar não para questões antiéticas, outras portas se abrem na sua vida para você fazer o que é certo. Da mesma maneira, se você se acostuma a fazer coisa errada, vai fazer coisa errada a vida inteira. Sempre na premissa de que, já que todo mundo faz, eu vou fazer. Todo mundo rouba, eu vou roubar. Ok? Isso não é desculpa. Isso é desculpa para fora. Lembre que você vai ter que prestar conta das coisas erradas que você faz, e das certas também, mas nesse caso das coisas erradas, sozinho no escuro, entre quatro paredes, num ambiente que você controla por dentro. Ali, você será cobrado da única pessoa que você não consegue fugir da sua vida. Você mesmo. E de você mesmo, você não consegue fugir. E a fatura vai chegar, e ela chega todo dia. Por isso que as pessoas que não são corretas têm problemas de comportamento, aumento do peso, obesidade, toma remédio controlado, tem que fazer terapia, porque elas não conseguem conviver com a cobrança que elas mesmas fazem dela. Ser ético é uma decisão pessoal, nada tem a ver com o meio ambiente. E ao tomar essa decisão, você lembre que você também faz a liderança pelo exemplo. Seus filhos, seus liderados, seus parentes estão vendo o seu comportamento. Pense no legado que você quer deixar para a humanidade. Você pode deixar um legado de patrimônio e você pode deixar um legado de comportamento. As novas gerações, a liderança é pelo exemplo. Cuidado com o exemplo que você tem dado para as pessoas que estão em volta de você. Um forte abraço e obrigado.